Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, que hoje é sábado, dia 5 de outubro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Lucas capítulo 13. E vamos à leitura de hoje que diz: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Parece que aconteceu algum episódio de execução de pessoas da Galileia por causa de alguma questão religiosa, em que o Pilatos fez uma coisa mandou fazer algo horripilante aqui, que foi misturar o sangue de pessoas que haviam sido executadas com os sacrifícios que as pessoas estavam oferecendo, provavelmente no templo, pela linguagem, provavelmente no templo em Jerusalém. Pilatos era o governador nomeado pelo Império Romano, que era quem dominava os judeus na ocasião, na época. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Então, quando uma pessoa sofreu um grande infortúnio, um judeu sofria um grande infortúnio na vida, entendia-se que aquela pessoa havia feito algo muito pecaminoso, desagradar a Deus, que permitia ou que fazia com que a pessoa sofresse algo muito humilhante, vamos dizer assim. E eu digo que não, Jesus está dizendo não, eles não eram mais pecadores do que os demais, não existe, na verdade, diante de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o apóstolo Paulo diz isso. O salmista diz no Salmo 14 que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, juntamente se fizeram imundo, não há quem busque a Deus, não há um. Não podemos cair nessa tentação de ficar julgando umas pessoas mais pecadoras que as outras, porque a semente do pecado está no coração de todos nós e somos inclinados para o pecado. Então ele diz: Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? De novo, alguém sofreu um infortúnio. Aqui 18 pessoas, uma torre cai e morrem 18 pessoas, e provavelmente os judeus julgaram que aquelas pessoas tinham feito algo horrível porque Deus lhes permitiu uma morte tão trágica. Verso 5, eu digo que não são mais pecadores do que os outros. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A tônica aqui é: todos nós necessitamos de arrependimento. O refrão da mensagem do Evangelho é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Para que Deus reine sobre nós em Cristo, o primeiro passo é o arrependimento. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Jesus conta esta parábola para dizer que Deus procura fruto em nós. Alguns entendem que Jesus estaria falando de Israel, que lá no Velho Testamento foi comparado a uma figueira,
mas aqui no contexto de que ele chama todo mundo ao arrependimento. Entende-se que a figueira representa cada um de nós, que Deus procura fruto em nós, que Ele nos dá a oportunidade, aqui na figura do servo, que o Senhor mandou que ele cortasse a figueira, ele disse, não, eu vou adubar e tentar mais uma vez. É Jesus nos dando oportunidades, mas chega uma hora em que as oportunidades se acabam, certo? Continuando o versículo 10, certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Aqui temos uma mulher doente aí há muito tempo. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. A mulher andava encurvada, era uma mulher e com essa enfermidade aí que a obrigava a ficar encurvada, e Jesus simplesmente ordenou para ela endireitar-se. Versículo 13, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Olha a situação, Jesus curou, a questão é porque foi num sábado. E agora o líder da sinagoga aqui, provavelmente um fariseu, ordena as pessoas para que venham ser curadas no sábado, aliás, em outro dia da semana, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Você não cuida do seu animal, não dá água para o animal no sábado. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado se libertar daquilo que aprendia? E Jesus disse que aquela mulher, no caso, estava sendo vítima de uma ação maligna de Satanás. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então os líderes religiosos ficaram com vergonha aqui com a resposta de Jesus e a multidão, o povão, ficava feliz com as atitudes de Jesus. Versículo 18, então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? Olha a figura aqui. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Jesus compara o reino de Deus a algo muito pequeno que vai crescer muito. É a semente que vai plantada e vira uma planta grande. Representa o reino de Deus que começa com Cristo Jesus nosso Senhor, e que vai se expandir e se alcançar o mundo. Versículo 20, mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Outra figura para ilustrar, para ensinar o mesmo princípio. O reino de Deus era algo pequeno que iria se expandir muito. Então, como uma pitada de fermento que faz fermentar uma grande quantidade de farinha, né? Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E Lucas vai dizendo isso porque em Jerusalém é que ele vai ser preso e morto. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Olha a pergunta, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita é o caminho de seguir a Cristo. É estreita porque não é todo mundo, que não cabe todo mundo. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Então haverão aqueles que vão se conscientizar tarde demais, a porta já estará fechada. O pessoal tem um ditado, às vezes diz,
Ah, sempre haverá uma nova oportunidade. Não, nem sempre. Há oportunidades que passam e passou. Foi, não tem mais jeito. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então haverá alguém que vai procurar Jesus depois, quando a oportunidade tiver passado, e aí Jesus, a resposta vai ser: lamento, né? Nem conheço vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Pessoas que conviveram com Cristo e que rejeitaram a Cristo. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Não é o que se diz, é o que se faz. E Jesus está dizendo, as pessoas aqui são repreendidas por Jesus por praticarem o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, ele está profetizando aqui que pessoas do mundo todo, quando ele diz do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ele está falando que viria gente do mundo todo para fazer parte do reino de Deus. E aí no versículo 30, quando ele diz que há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, ou seja, os judeus que receberam a mensagem de Deus primeiro, lá no Velho Testamento, vão ficar por último. E não judeus que não era considerado pelos judeus como povo indigno, né, que não servia a Deus, estes é que vão em primeiro lugar a Cristo. Versículo 31, naquela mesma hora alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Olha, o negócio está se intensificando aqui. O círculo está se fechando em torno de Cristo. Agora o próprio Herodes já se espalhou a notícia de que o Herodes desejava matar Jesus. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus chama Herodes de raposo, um animal, vamos dizer assim, um animal traiçoeiro que ataca, né, rebanhos e aves domésticas, por exemplo, galinhas, essas coisas, né? Jesus chama Herodes de um animal traiçoeiro, sorrateiro, mais sorrateiro do que traiçoeiro propriamente dito. E aí Jesus profetiza que estava indo em direção a Jerusalém, seguindo o seu percurso, e que chegaria a hora que estaria pronto. Aqui fica subentendido o próprio sacrifício a que Jesus ia se submeter. Então estava se aproximando. Verso 33, mais preciso prossegue hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus tinha consciência de que morreria em Jerusalém, foi para isso que ele veio. Foi a principal obra de Cristo, foi a sua morte na cruz em nosso lugar. Verso 34, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Jesus faz como que com apelo para a própria Jerusalém, que representava o centro do poder e o centro do culto a Deus. Então é como se Jesus estivesse apelando para Jerusalém, um último apelo aqui antes do seu sacrifício. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E essa palavra para Jerusalém vale porque essa tônica está em todo esse capítulo praticamente. As oportunidades, Jesus vai dando oportunidade de arrependimento e conversão e as pessoas vão rejeitando. E chega uma hora em que essas oportunidades acabam. Em outras palavras, não percamos as oportunidades de mudança, de arrependimento, de conversão que Jesus coloca diante de cada um de nós. Versículo 35, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam,
bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra bendito o que vem em nome do Senhor foi dita no dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas pelo contexto aqui, Jesus está falando do dia da sua volta gloriosa, quando ele retornará com poder e grande glória. E aí é como se, porque a tônica é, será tarde demais, vocês desperdiçaram toda a oportunidade, falando para os judeus, né? Mas isso, no final das contas, vale para qualquer pessoa que é confrontada com o evangelho e que fica rejeitando a oportunidade. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha nas suas redes sociais para alcançar outras pessoas com a palavra. Comenta o que você achou aí nos comentários desse vídeo. Os comentários são muito importantes para o vídeo ganhar repercussão. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por esse novo dia que o Senhor nos acrescenta, muito obrigado pela noite de paz, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, obrigado pela saúde. Obrigado, meu Deus, por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por poder começar esse dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, a nossa fé com a palavra. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o seu povo neste dia, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está enfermo, fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus maravilhoso, toca com o seu toque curador sobre aqueles que estão enfermos. Ó Deus, se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as intervenções, seja feita a sua vontade, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que nossas casas sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor, que o amor, a paz, a alegria, todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes nos lares, para que haja harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, para que nossos lares sejam lugares de aconchego, de segurança, de crescimento, de alegria. Ó Deus maravilhoso, cerca com a sua proteção, livra-nos de gente má, livra-nos de acidente, livra-nos de doenças, ó Pai, em nome de Jesus. Faz prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos. Abre porta de emprego para quem está desempregado, dê soluções financeiras para quem está endividado, dê a cada um sabedoria para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem confiado a cada um para que vivamos com abundância, com liberdade, com liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja local, sobre cada congregação, sobre cada pastor, sobre cada líder de igreja, para que o seu povo, ó Deus, seja renovado na fé a cada manhã, trilhe o caminho da santidade, prossiga olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Seja com a obra missionária. Ó Deus, faça frutificar o trabalho de cada missionário, proteja os seus servos que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde suas vidas estão em risco, onde podem ser presos, perseguidos, até expulsos dos países onde foram ministrar a palavra. Ó Deus, manifesta a sua graça sobre a vida dos seus servos, que vejam os frutos do seu trabalho e se alegrem com isso. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, ao perdão dos nossos pecados, à nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, o livre acesso à sua presença em oração. Ó Deus maravilhoso, esta é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode desfrutar nesta vida, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse dia. Ó Deus, que compartilhemos o seu evangelho com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos seus servos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido abençoadora para você, se Deus quiser, amanhã, 5h30, às vezes com um pequeno atraso, né? Mas está chegando aí o nosso vídeo da leitura bíblica aí por volta entre 5h30 e 6 horas a cada dia. Aguardo vocês, um grande abraço a todos.